Eu perco o tesão de assistir o jogo da seleção brasileira quando estão na lista Alisson, Danilo, Marquinhos e Paquetá. Mas tenho medo de jogar. Tomara que tudo dê resultado. Tenho consciência que ainda falta muita coisa. E eu não tenho dúvidas que essa equipe vai chegar muito forte para esse momento. De olho nas eliminatórias, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os duelos contra Chile e Peru. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester City, Danilo, do Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Bremer, do Juventus, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rodrigo, Real Madrid, Endrick, Real Madrid, Igor Jesus, do Botafogo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, do Barcelona, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Em quinto lugar na classificação, o técnico tem um trabalho questionado e sabe que um resultado ruim contra os lanternas pode significar o fim do seu trabalho. Sobre o atual cenário mostrado pela seleção brasileira, o técnico falou o seguinte: por incrível que pareça, nós tivemos aquele período da Copa América que para mim foi muito importante. Em termos de resultados, eu tenho consciência que ainda falta muita coisa. Porém, eu acredito muito em processos, sempre acreditei, quer seja em equipes, quer seja agora na própria seleção. Dificuldades nós teremos, como outros que aqui passaram também tenham encontrado de repente. Todos nós queremos uma equipe confiável, jogando bem, jogando dentro das condições do futebol brasileiro. Nós não podemos esquecer, está existindo uma reformulação. Os jogadores estão tentando se conhecerem. Aqui não é uma justificativa, apenas para tentar colocar para vocês. Quando o Rodrigo fala de uma apresentação no domingo, com a chegada dos demais atletas, na segunda, a nossa apresentação domingo, com a chegada dos atletas na segunda, nesse momento deve acontecer porque nós encontramos uma rodada, toda ela quase no sábado. Então, provavelmente nós tenhamos a totalidade na segunda, alguns talvez na terça-feira, mas em outros momentos nós não teríamos a segunda e a terça, nós trabalharíamos a quarta e a quinta para jogarmos na sexta-feira. Depois da sexta, o sábado seria uma recuperação, o domingo você nunca pode dar uma carga de trabalho, a segunda é o pré-jogo e aí sim, na terça você já tem para a segunda partida. Para uma equipe em montagem, em definição, não é simples. Não é fácil, você teria que estar trabalhando e repetindo a todo momento para que buscasse correções. Então essa talvez seja a grande diferença entre clubes e uma seleção. Hoje talvez eu entenda que, porque muitos treinadores espalhados aí pela Europa talvez não queiram estarem à frente de uma seleção. Porque o tempo de trabalho ele é curto, a responsabilidade ela é muito maior. E a obrigação ou a obrigatoriedade de estarmos atuando dentro do nível de cada país que você represente, ela é ainda maior. Em se tratando de uma seleção brasileira, então, nem se fale. Mas eu estou muito feliz, muito contente e confiante que tudo isso vai gerar resultados ali na frente. Porque nós estamos nos dedicando muito para que possamos encontrar um caminho e um acerto para a nossa seleção. Apesar das explicações do Dorival Júnior, os comentaristas Casagrande e Galvão Bueno fizeram análise sobre os convocados. No geral, a atual convocação não agradou. A seleção brasileira foi convocada agora há pouco e é assim, eu perco o tesão de assistir o jogo da seleção brasileira quando estão na lista Alisson, Danilo, Marquinhos e Paquetá. Esquece problemas pessoais, eu tô falando de bola, de rendimento dentro do campo com a camisa da seleção brasileira. O Danilo, qual foi a grande partida que o Danilo fez desde quando ele chegou na seleção brasileira pela primeira vez? Qual o motivo dele ser o capitão? Marquinhos, eu gosto do futebol do Marquinhos, mas ele não vem bem na seleção há muito tempo. Vocês pegam o Alisson. O Alisson, cara, ele falha em todas as bolas decisivas dos principais jogos.
O Paquetá empaca o meio-campo, não dá mobilidade, não tem criatividade, também só toca para o lado e para trás. Eu não consigo entender por que esses jogadores têm cadeira cativa. Gostei do Igor Jesus, é um ótimo jogador, tem grande chance até de se firmar na seleção brasileira. Mas, gente, tem que mudar essa seleção, senão não dá, né? A seleção brasileira, o jogo no dia 10 de outubro em Santiago contra o Chile, é sempre jogo duro contra o Chile. E no dia 15 contra a seleção peruana, tá muito mal, jogando no Brasil, obrigação de vencer. O Dorival fez uma convocação, uma mudança de laterais ali, que não faz tanta diferença, de um zagueiro. O importante é que ele tirou um volante no meio e declarou na coletiva que ele quer o Paquetá como segundo volante. O Paquetá não é volante, né? Então jogaria um volante e 2 meias de criação ali. Diminui um pouco a capacidade de marcação no meio, mas com o Paquetá e com o Rodrigo. E lá pra frente, ele vai escolher se ele vai botar o Luiz Henrique, vai botar o Rafinha pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda, o Endrick tem que jogar no meio. Tem o Igor Jesus também com opção, são jogadores ofensivos. Tem o Luiz Henrique, ele convocou gente de ataque, mais jogadores de ataque, mesmo tendo 3 possíveis centroavantes machucados. O Pedro, o João Pedro e o Richarlison. Tá com cara de que ele quer os 6 pontos desses 2 jogos. Tá com cara e jeito de que ele vai pra cima do Chile com o time ofensivo lá em Santiago. Depois ganha no Brasil. Tá certo? Tá certo. Mas tem o medo de jogar tão pra frente assim contra o time do Chile. Tomara que ele esteja certo. Tomara que tudo dê resultado, que o Brasil faça 6 pontos, respire e espante o fantasma nessa confusa classificação para a Copa do Mundo. Apesar de não agradar muitos, Dorival trouxe algumas novidades nessa nova convocação e a do atacante Igor Jesus chamou bastante atenção. Com relação ao Igor, é um jogador que eu acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos atrás, justamente nesse mesmo momento que eu estava no Atlético do Paraná. Chamava muita atenção atuando pelo Curitiba. Um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como o Abner e o próprio Wanderson. No retorno agora, todos estão vendo aí as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos num momento em que perdemos o Richarlison, perdemos o João Pedro, perdemos o Pedro, jogadores da mesma função. E que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo campeonato brasileiro e sendo um dos destaques da equipe líder da competição nesse instante. O técnico também falou sobre os 2 principais nomes da seleção atualmente. Ele falou sobre a pressão em cima do Vinícius Júnior e sobre uma possível volta do Neymar. Esses próximos anos, se Deus quiser, a partir do momento em que ele retorne, nós possamos desfrutar de vermos aí um dos grandes jogadores do futebol mundial em um momento que possa ser marcante na carreira dele e da nossa seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro. Eu acho que ele tem que estar confiante, atuando e principalmente totalmente zerado em relação a essa lesão, que não foi simples e demanda tempo, demanda o respeito aos procedimentos naturais que são feitos, para que aí sim ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos ali na frente desfrutarmos das capacidades e do potencial que tenha um atleta como esse. Monique, eu acho que de um modo geral seria um trabalho de todos nós. Primeiro, não gerarmos uma expectativa excessiva em cima de um garoto. Eu acho que nenhum jogador tem que ter uma obrigação elevada e excessiva de tentar entregar resultados a todo momento. Eu acredito que nós acompanhamos todo o processo em relação ao Neymar, e isso vem acontecendo há anos. E nós próprios, eu acho que vimos que não seria o caminho saudável para que nós criássemos e gerássemos uma expectativa excessiva, depois nós mesmos buscássemos uma frustração em relação àquilo que esperávamos. Eu acho que nós temos que dar tranquilidade ao Vini, como a qualquer outro atleta. Dentro de uma equipe, eu sempre entendi que responsabilidades elas são divididas, desde o presidente dos clubes, hoje da CBF,
conta até o último funcionário. Nós temos que ter as nossas obrigações, as nossas cobranças, sim, por cada função que executemos, porém, tudo isso pautado em cima de um equilíbrio que gere um ambiente saudável e favorável para que o atleta possa desenvolver o seu melhor dentro da capacidade que possui. Se continuarmos com essas cobranças, olha, queremos ver o mesmo jogador de tal momento, de tal situação, e na seleção não acontece, tem outros que na seleção de repente se desdobram e jogam muito mais do que em clubes. Então, o que eu acredito que nós precisamos temos tranquilidade para que possamos aguardar o momento em que tudo isso desabroche. É natural que todos se preocupem, não é? Que nós estamos conversando a todo instante, buscando soluções, dando liberdade. Eu nunca pedi para termos aqui uma equipe engessada, uma equipe posicional. Eu nunca, em todas as equipes que trabalhei, eu sempre dou toda a liberdade possível para que o atleta ele tenha assim funções, mas acima de tudo que ele possa executar tudo aquilo que ele imagine e que esteja dentro do seu alcance, desde que ele se responsabilize por cada condição, ele não abra mão em momento nenhum da coletividade, de ser coletivo para a equipe, mas que ele possa usar as suas individualidades em momentos oportunos. É tudo que nós queremos ver. Esse momento todos nós estamos esperando, não só do Vini, mas também um pouco mais do Dorival, um pouco mais do Rodrigo, um pouco mais de cada atleta, um pouco mais de cada membro da comissão. É tudo que nós queremos, porque aí sim nós teremos sim uma equipe forte. E nesse momento eu não tenho dúvidas que aí sim as individualidades farão a diferença, porque o nosso conjunto passará uma confiança maior. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like, comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição, fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.